polícia militar, ela é uma patrulha basicamente moral dos costumes, formada para a guerra e com ação de guerra, por isso ela é muito belicosa e mata. Em contrapartida, foi se destruindo a polícia civil. A polícia civil, que deveria ter controle civil, que é feita por servidores públicos concursados, das mais diversos saberes, e que tem ali tudo que falta na polícia no geral. A polícia civil tem o delegado, tem o escrivão, tem o investigador, tem o científico, tem a perícia e etc. Quando os governos vão investindo massivamente na polícia militar, como é o caso do Brasil, do estado de São Paulo, a gente tem um contingente efetivo, ainda que defasado, de policial militar, muito maior do que o policial civil. Quando você chega numa delegacia e registra um crime contra a vida, vamos trazer para o universo das mulheres. Mulheres vítimas de violência doméstica. Você chega numa delegacia e traz uma denúncia de algo que a polícia militar não flagrou, esse boletim de ocorrência vai deflagrar um processo investigativo. Só que a gente não tem esse sujeito, a gente não tem esse servidor, porque a polícia civil está sendo desmontada, não se contrata mais. Você mal tem delegados e escrivãos nas delegacias pelos interiores, ou seja, não se investiga crimes e atentados contra a vida da maioria das pessoas. Tudo que a gente tem é uma polícia de patrulhamento do comportamento público e moral nas ruas. Esse não é o encaminhamento que a gente quer para a segurança pública. A gente quer ter assegurado que quem comete crime contra a vida, quem comete crimes de violência, de violação de patrimônio privado de grande mote, não estou falando do assaltante do celular, eu estou falando da organização que compra, revende e que está dentro de condomínios de roubos de celulares. Eu não estou falando do vendedor de maconha da esquina, eu estou falando do grande traficante que exporta pelo Brasil, que seus aviões pousam nas grandes fazendas pelos interiores do estado de São Paulo. Esse cara precisa de uma investigação por parte da polícia, que só vai acontecer se a gente tiver uma outra polícia, que vai resultar, de fato, numa segurança pública. Mas a gente não tem essa inteligência, esses saberes das pessoas, porque as pessoas são racistas por negligência. Então, quando você vai discutir coisas simples, como a organização da segurança pública e qual é o método para a gente desmontar os grandes esquemas de crime no Brasil, as pessoas respondem de bate-pronto. Mas se acabar com a polícia militar, você vai chamar o Batman? E desconhecem a realidade, a formação, a quantidade e as atribuições de cada polícia. Então, o movimento negro, ele não é só a ponta de lança porque ele está pedindo para a gente passar limpo a história desse país, mas porque ele possui o acúmulo, a ousadia e todas as ferramentas para propor um futuro que seja bom para todas as pessoas. Quando a gente está discutindo essas coisas, a gente não está discutindo só para nós, a gente está discutindo o avanço da sociedade para todas as pessoas, uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Perfeito. Teve uma palavra que você falou lá atrás, étnico vulnerável. Foi muito forte essa palavra e vai ficar guardado para mim. Deputado, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu, por mim, ficaria horas e horas tendo essa aula, né, com você. E só que nosso tempo, uma vida de deputada deve ser extremamente corrida, uma agenda extremamente corrida, né? Se você não é o atual presidente da República, você tem uma agenda corrida. Então, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, tem só algumas perguntinhas para fazer. E ao final dessas perguntas, eu vou deixar os microfones abertos para você poder falar, deixar sua mensagem, deixar seu incentivo, enfim, as palavras que vierem à sua cabeça e ao seu coração. Mas antes, quem são os seus heróis? Quem são aquelas pessoas que te inspiram? Muita gente aqui agora, minha mãe, meu companheiro, meus filhos, minhas colegas de militância. Eu acho que a Luana Alves, vereadora de São Paulo, é uma mulher incrível. Acho que é porque ela também é psicóloga,
ela é uma das pessoas mais gentis e acolhedoras que eu conheço. Então, tocar uma luta... A Luana Alves, acho que por ser psicóloga, ela é uma presença muito acolhedora, mas ela toca uma luta tão forte, tão violenta como eu conheço a realidade ali na Câmara Municipal, porque ela é minha amiga, mas ao mesmo tempo ela tem uma destreza e uma gentileza para lidar com todas as pessoas à sua volta, que isso é muito inspirador, mas muitas outras pessoas no passado também. Você não nasce negro. Gênero e raça são construções sociais, assim como riqueza e pobreza são construções sociais, né? Porque tudo que a gente precisa para viver está bem debaixo dos nossos pés. As pessoas são separadas pelo que é elementar à vida por cercas sociais, regras que a gente foi criando coletivamente como sociedade. Por isso também que eu chamo de grupos étnicos vulneráveis. Eles são vulneráveis porque pertencem a um grupo étnico, e aí foram determinados a ficar naquele espaço. Mas a pobreza não deveria existir. O Brasil e o mundo tem comida suficiente para todo mundo, tem terra suficiente para todo mundo, tem material de construção para todo mundo ter casa, tem trabalhadores o suficiente para todo mundo ter tudo e qualquer tipo de serviço, a gente só organiza mal coisa. Mas você não nasce preto. Você não nasce preto. Embora a gente identifique raça pelo fenótipo, eu poderia ter qualquer outro tipo de socialização com esse fenótipo, dependendo da construção social. Se eu estivesse em África, talvez eu seria descendente de rainhas e seria de uma elite, enfim. Mas a gente construiu no Brasil que ser negro é uma coisa. Então, nesse meu processo de construção da minha raça, quando eu fui me descobrindo negra, ao final da minha infância, tanto você vai entendendo o impacto do racismo, mas você também vai se reconhecendo nos seus iguais. A primeira pessoa que eu bati o olho e falei, uau, foi a Nina Simone. Eu gostava muito de música, e aí não sei aonde eu bati numa pequena biografia dela, que ela tinha sido a primeira a cantar, que as mulheres negras não era permitido subir no palco, mas também a sonoridade, as letras da música dela. A Nina Simone tem uma sonoridade que ficou muito usado para cenas sensuais e etc e tal, mas todas as letras dela falam de liberdade. Então, a Nina foi a primeira pessoa que me tocou. E eu acho que eu tenho um pouco disso também. Eu sou canceriana, né? Eu sou dos afetos. A Luana me inspira porque ela é acolhedora. A Nina me inspira porque ela fez uma luta a partir de outra chave do afeto. Ela nos afetou a partir da emoção da música. E a partir da música dela, ela explicou muita coisa para muita gente, inclusive para mim, sobre o que era ser quem eu sou e o que é que tinha que fazer, né? Que é lutar pela liberdade para mim e para todos os nossos. Mas tem muitas outras pessoas. Eu acho que a vida é feita de grandes pessoas que estão fazendo coisas incríveis a todo momento, desde criar uma pequena tecnologia social para que a economia circule pelo seu território, sabe? As líderes comunitárias, tem muitas incríveis, que não deixam faltar comida na casa de ninguém, elas sabem quem está com mais necessidade, quem pode ajudar mais, quais são os organismos que podem buscar para pedir ajuda e fazer a comida chegar, desde a pessoa que está ajudando seu vizinho idoso, desde as pessoas que estão elaborando sobre como plantar comida na cidade, tem muita gente fazendo muita coisa incrível aqui no presente momento, assim como no passado, mas eu acho que eu gosto muito das pessoas que constroem luta ao mesmo tempo que não conseguem deixar de criar afetos. Eu também acho que o afeto é revolucionário, sabia? Ainda mais falando entre pessoas negras. Quando a gente começou essa entrevista, você me perguntou sobre coragem, eu falei assim, mas eu não quero ser guerreira, eu não quero ser sobre-humana, eu quero ser mediana, quero ser normalzinha, assim, e eu quero que ser mediana seja muito bom e seja considerado legal para mim, porque eu não tenho que esfolar o meu couro até a exaustão, nem eu e nem nenhum dos outros. Mas, do mesmo jeito que eu não quero ser sofredora, guerreira e ter que aguentar coisas brutais para fazer o mínimo, para avançar o mínimo e etc., tem um mínimo que a gente também não considera que são negados às pessoas negras. É lazer, cultura,
entretenimento e afeto. É muito incomum que as pessoas negras consigam ter uma família estruturada, porque o pai, forjado na violência, morreu jovem, ou também não aceita o amor entre si, passou por diversas casas, está sempre num conflito provocado também pelo racismo, mas que não deixa ele, como homem preto, se assentar num seio de afeto. A mãe negra, solo, está entre 20 mil trabalhos, cuidando do filho dos outros, e não consegue pegar os seus próprios filhos no colo, acolher e criar os próprios filhos. As mulheres pretas estão criando os filhos dos outros, não estão criando os seus. As crianças negras estão lutando por sobreviver, estão na rua sendo hostilizadas, xingadas, etc. Então, não são acostumadas a ser tocadas, a serem abraçadas, a serem elogiadas, a terem uma vida de normalidade. Então, eu acho que todas as minhas pequenas referências hoje do que eu quero ser, do que eu quero para mim, do que eu quero para a sociedade, tem a ver com pessoas negras que estão conseguindo amar, que estão conseguindo se afetar, porque eu acho que é isso que eu quero para a gente também. O direito de ser mediano e de ter amor, mesmo assim. E vivam os nossos heróis anônimos do dia a dia, né?